Tá, Patrícia? Pode começar. Então, pessoal, assim, ó, na semana passada eu tinha feito apenas uma explicação aqui em relação ao desenho do Geneilson, que ele colocava a ideia dele no papel, né? Então, eu até expliquei que poderia ser a ideia conforme as ligações aqui, ou até pode ser com telas, né? Você desenhando no papel as telas que vocês podem seguir como se fosse a tela de um sistema, tá? Depois dessa ideia aqui, daí a gente vai seguir para fazer as tabelas, tá? Então o Geneilson mandou para mim hoje o que seria o DER dele, tá? E até pedi autorização para ele para usar. Então a gente está fazendo uso aqui permitido, digamos assim, né, do diagrama de classe dele. Até já gostaria de colocar algumas coisas, eu não sei se o Reinaldo vai cobrar isso ou não. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é não utilizar os nomes de tabelas, de campos, e principalmente aqui quando você for usar a nomenclatura, vocês não vão utilizar espaço, nem cedilha, e também não usam acentos, tá? Então, vou dar um exemplo aqui da tabela ordem de serviço, que o Genilson colocou aqui. O ID ordem de serviço, ele teria que ser algo como ID ordem ou ID ordem servico, entenderam? Então, essas nomenclaturas, se eu fosse professor de banco de dados, eu iria cobrar. Falando em termos de linguagem de programação, não é legal usar, porque em alguns momentos pode dar problema no SQL que vocês usam na programação, tá? Então, mais para frente eu posso até citar esse exemplo que pode dar erro. Então, aqui, ó, tá usando um caractere especial, barra, não é para usar, entendido? Então, primeira dica para vocês. Nome das tabelas, vocês não precisam colocar como cadastro, apenas produto. Que nem aqui, cadastro cliente, né? Apenas cliente. Porque toda tabela no banco de dados é um cadastro, é um registro. Então, apenas precisa colocar o nome dela certinho aqui. Cliente, produto, assim por diante. Toda tabela tem seu ID, chave primária, isso aqui está correto, né? E o que eu observei aqui também no Geneilson, ele colocou os campos dele, todos como varchar, colocou o tamanho certinho, né? Em alguns momentos aqui ele usou o int, que seria o certo, e também utilizou as datas com date time, tá? Só lembrando, se vocês usarem somente data, é o tipo date, tá? D-A-T-E. Se vocês usarem a data com hora, daí tá certo usar aqui date time, tá? Time de tempo. Mais algumas observações aqui em relação ao desenho manual do Geneilson, né? Ele já fez as ligações entre as tabelas, também está certinho. E não sei se o professor Reinaldo explicou para vocês, depois das tabelas aqui feitas, se vocês fizerem os diagramas certinhos, vocês conseguem exportar e colocar ela no MySQL, né, no AMP Server ou no Champ, e daí já fica certinho. Tá? Então, o que, que eu gostaria de pedir para vocês, um próximo passo, né? Então, o primeiro passo é esse daqui que o Geneilson fez o desenho, ó. Então, ele fez um desenho no papel e depois ele, como eu falei, poderia ser também em formato de telas. Depois disso, vocês vão fazer o diagrama de relacionamento, que vai refletir o banco de dados de vocês. Com o banco de dados pronto, daí a gente pode fazer a primeira parte do software. Tá? Então, eu vou encerrar essa primeira parte da gravação, mas como explicação aqui do diagrama e do desenho que vocês têm, com a ideia, tá?
Inclusive, uma das atividades que eu vou pedir no Google Sala de Aula é que vocês façam ou em formato de desenho ou formato no caderno e depois mandem foto da ideia de vocês, tá? Eu vou analisar cada ideia, assim como eu fiz com o Geneilson, né? E estou explicando para vocês, vou analisar cada ideia e depois analisar aqui os diagramas para ajudar vocês a fazerem. Eu não sei como que está em relação a essa atividade de vocês com o professor de banco de dados, mas como eu comentei já, eu posso ajudar nessa parte também, para vocês ficarem com o banco mais enxuto. Então aqui o Geneilson teve 7 tabelas, né? Tá uma quantidade boa, mas mais do que isso, acho que fica mais difícil, tá? Para a gente fazer a implementação. Claro, a gente tem que fazer um software que dê tempo de terminar o que a gente planejou. Não adianta a gente planejar fazer um software grande, sendo que a gente tem pouco tempo. Então, se vocês tiverem uma ideia que der mais tabelas que isso, a gente vai procurar enxugar, tá? Deixar o mínimo possível aqui. Entre 4 e 7 tabelas é uma quantidade boa, tá? Mais do que isso, daí a gente vai conversando para ver como é que fica, para ver se dá para tirar alguma coisa, ou segue mesmo com a ideia de mais tabelas, né? Daí a gente pode, de repente, tirar alguma coisa da parte das telas, para não implementar. Entendido? Então, pessoal, eu interrompi a gravação até para dar um tempo no, no tamanho do vídeo, tá? Então, assim, se a gente deixar o tamanho do vídeo muito grande, depois não dá para carregar nem no celular. Então, o Marcos aqui disse que a tela da Patrícia está